Levítico, capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto. Disse o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel: quando a mulher engravidar e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias. Ela estará debaixo das mesmas exigências que a lei faz das mulheres no seu período menstrual. No 8º dia depois do nascimento, o menino terá de ser circuncidado. Depois disso, a mãe guardará 33 dias para ser purificada por causa da perda de sangue. Nesse período, ela não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao tabernáculo até que se cumpram os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura por 2 semanas, como acontece durante o seu período menstrual. Depois ficará ainda 66 dias em processo de purificação por causa da perda de sangue. Terminando o prazo da purificação, quer pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mãe trará um cordeiro de 1 ano de idade e um pombinho ou uma rolinha. O cordeiro é para oferta queimada e a ave para oferta pelo pecado. Essas ofertas deverão ser trazidas aos sacerdotes à entrada do tabernáculo. O sacerdote apresentará as ofertas ao Senhor, a fim de obter perdão pelos pecados da mulher, e ela ficará purificada da perda do sangue causado pelo nascimento da criança. Mas se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 pombinhos ou 2 rolinhas, uma ave para oferta queimada e a outra para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a oferta para obter o perdão dos pecados, e ela ficará pura. Capítulo 13. As leis acerca da praga da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço na pele, uma erupção ou mancha brilhante que possa indicar que seja lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos para ser examinado. O sacerdote examinará bem a parte da pele. Se os pelos daquele lugar do inchaço ficarem brancos e se a mancha parecer mais funda do que a pele normal, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote declarará impuro. Mas se a mancha branca não parecer mais funda do que a pele sadia e os pelos dali não estiverem brancos, então o sacerdote o isolará por 7 dias. Passados os 7 dias, o sacerdote examinará a mancha. Se ele verificar que a doença na pele não se alterou nem se espalhou, então o manterá isolado por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote fará novo exame. Se a parte afetada diminui, perdendo o brilho e não se alastrou, o sacerdote o declarará puro. Não é lepra, é apenas uma mancha comum ou uma erupção. Basta que essa pessoa lave as roupas que estiver usando e será considerada limpa. Mas se depois de se apresentar ao sacerdote para ser declarada pura, a mancha se espalhar na pele, o sacerdote fará novo exame. Se a mancha se espalhou pela pele e ele a declarar impura, é lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver algum inchaço branco na pele, se os pelos no inchaço estiverem brancos e se houver uma ferida aberta no inchaço, então é um caso crônico de lepra. E o sacerdote o declarará impuro. E nesse caso, ele não precisará ficar isolado para verificação, porque já está claro que está impuro. Se o sacerdote vê que a lepra tomou conta do seu corpo, do corpo todo da pessoa, da cabeça aos pés, cobrindo a pele toda da pessoa, até onde é possível ao sacerdote verificar, será feito um novo exame. Se de fato a lepra cobriu todo o corpo, então tornou-se a lepra branca e a pessoa se tornou pura, isto é a mesma coisa que está curado. Por isso o sacerdote declarará a pessoa curada e cerimonialmente pura. Mas no dia em que aparecer uma ferida aberta, a pessoa estará impura. Ao ver isso, o sacerdote declarará a pessoa impura. Uma ferida aberta é sinal de lepra. Mas se a ferida aberta retroceder e a pele se tornar branca, o leproso voltará ao sacerdote, que o examinará outra vez. Se
Se ele verificar que a lepra ficou inteiramente branca, então aquela pessoa está pura. E o sacerdote a declarará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele, ela sarará, mas no lugar dela aparecer um inchaço branco ou uma mancha levemente avermelhada, deve se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e, se parecer mais profunda do que a pele e os pelos embranquecerem, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que brotou da ferida. Mas se o sacerdote vir que os pelos na mancha não estão brancos e que o local não está mais profundo do que a pele e menos brilhantes, então o sacerdote colocará em isolamento por 7 dias. Se a mancha se alastrar pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha brilhante parar de crescer e não se alastrar, é apenas cicatriz que a ferida purulenta deixou, e o sacerdote o declarará puro. No caso de pele queimada pelo fogo e a carne viva da queimadura se tornar mancha brilhante, avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos estiverem brancos e a mancha parecer mais fundo do que a pele, é lepra que surgiu da queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e perceber que os pelos não estão brancos e que a mancha não está brilhante e não estiver mais profunda do que a pele, então se isolará a pessoa por 7 dias. Depois deste prazo, o sacerdote examinará de novo a mancha. Se ela estiver espalhada pela pele, é lepra. O sacerdote a declarará impura, mas se a mancha brilhante não avançou nem se espalhou pela pele, tendo também perdido seu brilho, então foi apenas um inchaço provocado pela queimadura. O sacerdote declarará a pessoa pura, é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, deverá ser examinado pelo sacerdote. Se a ferida parecer mais funda do que a pele e os cabelos do local forem amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa impura, é sarna. Ou seja, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o exame feito pelo sacerdote mostrar que é apenas uma mancha superficial da pele e não houver pelo escuro na parte enferma, então o sacerdote colocará a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará o local afetado. Se a sarna não tivesse espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais funda do que a pele, então a pessoa rapará os pelos, exceto a parte afetada, e o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No fim dos outros 7 dias, o sacerdote voltará a examinar a doença. Se ela não tivesse alastrado e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura, bastando que ela lave as roupas que estiver usando e estará pura. Mas se depois de todo esse processo de purificação a doença se alastrar da pele e depois que a pessoa for declarada impura, o sacerdote fará novo exame, ficando confirmado o alastramento da doença. O sacerdote nem precisa verificar se os cabelos no local da infecção estão amarelados, a pessoa é considerada impura. Por outro lado, se o sacerdote achar que a doença não avançou e que nasceram cabelos sadios no local enfermo, é sinal de que a lepra sarou. A pessoa está pura e o sacerdote o declarará pura. Se o homem ou a mulher tiverem manchas brilhantes na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se ele verificar que parecem manchas brancas, mas sem brilho, não é nada grave, a pessoa é considerada pura. Se caírem os cabelos de um homem, isso não significa que ele seja leproso. Ele está apenas ficando calvo, porém puro. Se caírem os cabelos apenas da parte da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva ou na meia calva, é lepra. O sacerdote o examinará e se a ferida inchada na sua calva ou na meia calva for avermelhada, como as que parecem na pele, o homem é leproso e está impuro. O sacerdote que verificar isso declarará impuro por causa da ferida na cabeça. Uma pessoa que fica leproso
Deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, será considerada impura, viverá sozinha fora do acampamento. Quando aparecer uma mancha da lepra em alguma peça de roupa, seja de lã, de linho ou em qualquer peça, tecido ou entrelaçada de linho ou de lã ou em uma peça feita de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada na roupa ou no couro, na peça tecida ou entrelaçada em qualquer outra feita de couro, é lepra. E a pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e manterá isolado por 7 dias o objeto afetado. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a mancha e, se ela tivesse espalhado pela roupa, ou pela peça tecida entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, não importa o seu uso, é lepra contagiosa, o objeto é impuro. A roupa será queimada, seja peça tecida ou entrelaçada, seja de lã ou de linho, qualquer objeto de couro que tiver mancha, pois é lepra contagiosa, a roupa deverá ser destruída pelo fogo. Mas se o sacerdote vir que a mancha não se alastrou pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada ou pelo objeto de couro, o sacerdote dará ordem para que o objeto seja lavado e colocado em isolamento por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará o objeto novamente e, se a mancha não se alastrou, mas não tiver alterado sua cor, o objeto é impuro. O objeto contaminado deverá ser queimado. É lepra corrosiva, esteja na parte de frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote vir que a mancha perdeu a cor e o brilho depois de ter sido lavada a peça, então ele cortará aquela parte da roupa ou do pedaço de couro da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa ou na peça tecida ou entrelaçada ou em qualquer objeto feito de couro e se alastrar, é lepra. Essa peça terá de ser queimada, mas se a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida ou entrelaçada ou do objeto feito de couro, esse objeto afetado será levado pela 2ª vez e poderá ser usado de novo. São estes os regulamentos a respeito da lepra. Nas roupas de lã e de linho ou nas peças tecidas ou entrelaçadas ou em objetos feitos de couro, a fim de que sejam considerados puros ou impuros.